avançamos para a quinta, onde será considerado o mistério da piedade. Antes de considerarmos os termos de destaque das frases impactantes dos versos 6 a 8, quero trazer aqui do volume 6, não agora 7, mas 6 do comentário bíblico, onde a carta de Romanos é comentada, diz o seguinte, vamos ler aqui, produção, coloca para nós aí 1 Timóteo 4,16, por favor. Então, vamos ler isso na parte da quinta-feira. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, querido no mundo, recebido na glória. Então, olha que coisa interessante, o que diz o comentário bíblico aqui, no volume 6, página 671, comentando Romanos 11, 25, diz o seguinte, mistério no Novo Testamento, a palavra usada aqui no original, mysterion, se refere a algo que Deus deseja revelar aos que estejam dispostos a receber a revelação, e não a algo que ele queria manter em segredo. Então, o que é o mistério da piedade? É algo que Deus quis revelar a todos aqueles que querem receber, não é algo que Deus quer manter em segredo. Na literatura comum, entre os pagãos, normalmente ele é usado para segredos de doutrinas secretas que eram reveladas só para iniciados naqueles ritos, mas no Novo Testamento é algo que Deus deseja revelar. Embora não possam ser compreendidas pela mente humana, são dadas a conhecer pela revelação divina. Então, o que é o mistério? É algo que nós não podemos alcançar a sua plena compreensão, mas que Deus se propôs a revelar. Olha aqui, aqui eles vão dizer, Paulo se referiu a esse mistério a diversas coisas. Toda a revelação é um mistério, a encarnação de Cristo, aqui o texto de 1 Timóteo 3,16, união de Cristo com a igreja, tipificada pelo casamento, é mistério, transformação dos santos na segunda vinda é mistério, a oposição ao anticristo é mistério, especialmente a admissão de gentios no reino de Deus, também Paulo trata todos esses temas de mistério. Então, o mistério da piedade, e de uma forma bastante interessante, nos é então explicado primeiramente que esse mistério não é algo escondido, mas é algo que Deus deseja revelar, embora não possa ser plenamente compreendido. Eu gostei muito dessa explicação. Então, com essa compreensão, o autor faz a seguinte observação. Como foi possível para o eterno Filho de Deus, pela atuação do Espírito Santo, tornar-se um ser divino, humano, no ventre de Maria? Nós não temos condições. É algo que desafia a nossa compreensão, jamais entenderemos. Como o infinito e eterno poderia subitamente tornar-se um ser humano finito, sujeito à morte? Também não temos como responder. Mas esse é o centro daquilo que Paulo chama de mistério da piedade, que eu destaquei aqui de 1 Timóteo 3,16. Então, agora sim, o autor vai fazer uma breve exposição das palavras de destaque. Então, ele coloca aqui que subsistindo na forma de Deus, indica a sua natureza divina, mostrando que Jesus era igual ao Pai. Ele se esvaziou. Então, é outra palavra de destaque. Então, subsistindo em forma de Deus, ele não julga ser como usurpação, ou seja, ele não se apega ferrenhamente, não é? Antes, ele se esvaziou. Aqui é o mistério de que Jesus deixou de lado prerrogativas divinas. Ele velou características da divindade para tornar-se verdadeiramente humano. Depois ele se humilhou, ele se torna em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, ou seja, as pessoas que olhavam para Jesus viam nele um ser humano, mas quando tinham contato viam que ele era mais do que isso. Ele se humilha ao assumir a natureza humana. Jesus passou de uma posição de supremacia universal para de total servidão, contrastando aqui com o desejo de Lúcifer, né? E ainda sobre o se esvaziou. Jesus não deixou de ser Deus, ele apenas ocultou isso à humanidade, porque senão ninguém subsistiria na sua presença. E finalmente aqui, essa humilhação, ela chega ao seu ponto máximo com a morte de cruz. Não havia forma mais humilhante de morrer do que a designada para Jesus. Esse ato foi prefigurado por Moisés, ao levantar a serpente no deserto. E assim, na cruz, aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. Até os gentios consideravam a cruz uma maldição
Antigo Testamento considerava a cruz uma maldição e Jesus se fez maldição por nós. Que declarações lindas, maravilhosas, essa descrição desse mistério da piedade. Então, o mistério, queridos irmãos, não é aquilo que está oculto, mas é aquilo que Deus quer revelar, ainda que não possamos compreender plenamente. E dessa maneira colocamos um ponto final na lição da quinta-feira.